Boa noite, minha gente. Vamos iniciando mais uma aula hoje no nosso desafio psicopedagógico. Continuaremos falando sobre dificuldades de aprendizagem e com esse assunto, o tema que surgiu desde o início da semana, hoje o quarto dia, amanhã a gente finaliza esse tema de dificuldades de aprendizagem, pelo menos por enquanto, né? Nós viemos fazendo um acompanhamento, uma linha de pensamento que surgiu de acordo com a demanda, com as perguntas que apareceram assim no nosso feed, na nossa caixinha de perguntas, né? Então a gente vem ao longo da semana, nós viemos conversando sobre esse tema que é alfabetização e que surgiu a partir das indagações que temos feito, né? Então deixa eu só convidar algumas pessoas aqui, certo? E de dizer que todos nós estamos assim, ao mesmo tempo em que a cada dia nós estamos conversando, nós estamos aprendendo, tá? Eu particularmente estou pesquisando, estudando, aprendendo cada vez mais e com isso a gente faz o quê? Acontece o amadurecimento das ideias, a fixação, a aprendizagem que vai sendo justamente trabalhada com a gente, que vai sendo organizada, que vai sendo ao mesmo tempo ampliada nas nossas habilidades, tá? Então, eu sempre digo que a gente aproveita, Alzair, boa noite, né? Arthur, meu querido, boa noite. Que a gente aproveita esse tempo de pandemia para aprender algo. E hoje, o que mais se tem, seja no YouTube, seja aqui no Instagram, seja no Facebook, são as lives de muitas coisas que a gente vai diferenciando. Boa noite, minha querida Liara, seja bem-vinda à nossa aula de hoje, tá? E eu tava falando de que esse tempo de pandemia, onde muita gente tá reclamando porque tá preso, porque tá em casa mais de 100 dias, a gente deve ter discernimento para começar a escolher coisas que a gente possa fazer para melhorar a nossa concentração, melhorar a nossa aprendizagem. Então, essas aulas em que a gente participa, seja nas minhas lives, seja em outras lives que vocês façam parte, elas servem para a gente trabalhar a capacidade neurológica, trabalhar a plasticidade do cérebro, que é quando a gente aprende novas coisas, tá? E ao mesmo tempo que a gente começa a entender um pouco da vida, dos seres humanos e de nós mesmos, né? Porque a gente se encontra, porque a gente se vê em algumas aprendizagens. E eu sempre digo, boa noite, minha querida amiga Nicélia. E eu sempre digo que... E eu já fiz uma live sobre isso, tem um vídeo até falando sobre isso, que dentro das capacidades de aprender, olha só, dentro das capacidades de aprender, a gente aprende 10%, a gente aprende quando a gente tá ouvindo, tá? Eu tenho até, deixa eu ver se eu acho aqui, rapidinho, sem muita demora, se eu encontro esse pôster, tá? Onde a gente diz assim, ó, que quando eu escuto alguém falando, eu aprendo de 10 a 15%. Quando eu escuto alguém, quando eu assisto e escuto 20%, e assim vai aumentando. Mas o mais mágico, o que é mais mágico, a capacidade maior de aprender é quando você ensina a outra pessoa aquilo que você aprendeu. Então que a gente possa aprender, mas também passar para o outro aquilo que você aprendeu, tá? 95% fica fixado na nossa mente de que a gente aprendeu uma coisa 95% quando eu li, eu exercitei, eu memorizei, eu falei comigo mesma, mas quando eu ensino o outro, quando eu repasso para o outro, eu aprendo mais, tá? Então eu sou grata por vocês que estão aqui, ficam aqui conosco sempre diariamente, mas também de dizer que
tantos vocês aprendem, como eu também tenho essa parcela. Então, gratidão, tá? Minha gratidão às pessoas que assistem depois no IGTV, né, que visualizam. Tudo isso faz parte dessa nossa troca, dessa nossa, digamos assim, desse nosso propósito, tá? De estarmos sempre trabalhando, de estarmos sempre vivenciando. Por quê? Porque a educação, gente, o processo educativo, seja ela qual for, tá? Seja ela qual for, a educação, qualquer ela que seja, ela é sempre uma teoria do conhecimento posta em prática. Então, alfabetizar é você pegar uma teoria e colocar na prática. A leitura é você pegar uma teoria e colocar na prática. O processo de educação é isso, tá? E é claro que algumas vezes acham que dá mais trabalho, né, Nucélia? Preferem assistir outras coisas que aí não supervalorizam esse ato de educar. Mas esse processo, essa pandemia, ela vai sim ser um divisor de águas entre algumas pessoas que aproveitaram para fazer esse processo educativo, para aprender coisas novas, para estar se alimentando de informações que não teriam tempo se tivesse no corre-corre da vida, né? Os pais estão conhecendo mais os filhos estão ficando mais tempo com os pais, os avós, os tios, tá se ligando mais para os outros, porque antes não tinha muito isso, essa questão da gente estar fazendo contato com outras pessoas, a correria do dia a dia não permitia. Boa noite, meu querido Osmar. Gratidão por sua presença. E eu estava falando aqui sobre os níveis de aprendizagem e dizendo que quando a gente ensina o que a gente aprende, a gente está aprendendo cada vez mais. É uma troca bem saudável, porque ao mesmo tempo que, como Paulo Freire diz, ao mesmo tempo que a gente é professor, é palestrante, a gente também é aprendente. E essa troca é perfeita, tá? Então, a educação, seja ela qual for, ela é uma teoria do conhecimento que alguém estudou, que alguém estruturou e vai ser posta em prática. E aí, não é todo mundo que está disposto a pegar essa teoria, refletir e analisar. Porém, nós estamos aqui para isso. O desafio psicopedagógico, que trabalha com questões de cérebro, de memória, de aprendizagem, ele está aqui para isso. Porque a minha missão, a sua missão é aprender, é tornar a vida melhor. E a minha é contribuir com isso. E vocês estão contribuindo também para o meu bem-estar. Porque acreditem, eu não sei outras pessoas que fazem live todos os dias, tá? Mas para mim, tem sido assim. Quando eu digo, ontem eu falei, hoje eu não tô bem, tô com dor de cabeça, eu não vou fazer a live. Mas você fica sentindo a falta de uma coisa. Aí esse processo de organizar o material, esse processo de cuidar do cabelo, da maquiagem, enfim. Esse processo, ele já faz parte justamente do nosso dia a dia de entregar para vocês digamos assim, um material bom, tá? Boa noite, Ticiane, boa noite, Flávio, tá bom? Seja bem-vindo à nossa aula. Eu tô falando pro pessoal, certo? Que toda educação, todo ato educativo e esse nosso online, tá? Esse nosso ato de trabalhar, de estar aqui 18 horas, trabalhando atividades, trabalhando assuntos relacionados à educação, elas nos permitem conhecer não só o outro, mas nos conhecer também, certo? Então, o que eu trago hoje, eu tenho uma história, gente, importante para contar. Lembra quem não estava aqui ontem, né? Ontem a gente ficou, o nosso desafio de ontem, finalizamos ontem com a pergunta, inclusive eu já falei com ela no direct, já disse uma resposta, coletei mais informações para a gente conversar sobre isso hoje, para eu poder contar a história direitinho hoje, tá? Porque hoje, hoje a pergunta era essa, lembra? Nós finalizamos ontem, gente, com essa pergunta. E como boa professora que sou, que Ticiane tá aqui também, ótima professora, por sinal, da minha filha.
Como boa professora que sou, Osmar, nós fomos o quê? Conversar com a família para saber mais um pouco sobre isso. Como psicopedagoga, né? Isso, Nicélia e Osmar também. Nós fomos o quê? Investigar um pouco mais, porque não é tão simples assim, porque, né, a Joana d'Arc, tá? Ela autorizou falar, eu tô falando o nome, vou falar a história, mas o nome eu vou fazer um nome fictício, tá? O nome da nossa personagem é Joana d'Arc. A Joana d'Arc, que ela fez essa pergunta e ela disse assim: o que fazer quando a criança tem 8 anos e não sabe ler? E aí, lembra que eu disse que hoje a gente ia, a nossa aula de hoje é em cima desse caso. Me ajudem a resolver. O que fazer? Osmar, Ticiane, Lucélio, o que vocês acham que nós devemos fazer? Dá para responder assim de cara? Ou a gente precisa mais elementos para poder analisar e dar a sugestão? Concordam comigo que a gente precisa de mais elementos? Não é? É uma pergunta, assim, não dá para eu saber. A criança tem 8 anos, é a primeira informação, tá? Mas a gente precisa saber, além dessa criança ter 8 anos, Fabi, boa noite. Além dessa criança ter 8 anos, que mais elementos eu tenho, tá? Obrigado, viu, Osmar? Osmar diz, és uma ótima professora. Grande professora. Obrigada, Osmar. Então, foi isso que eu fiz, viu, Tiziana? Então, eu fui lá, né? Ela tinha mandado a pergunta, eu respondi e digo, preciso de mais elementos. E eu vou contar agora, eu vou contar a história. Eu vou chamar o filho de Joana d'Arc dos nomes fictícios. Eu vou chamar o filho dela de Adriano, tá? Então, a Joana d'Arc, que não é Joana d'Arc, a Joana d'Arc disse que o filho dela tem 8 anos. Nós vamos dar o nome dele de Adriano. A gente vê assim, Adriano. E ela contou um pouco da história de vida do Adriano. E eu quero a ajuda de vocês. Eu fiz o meu esquema da live hoje, o meu planejamento da live já, e já deu o encaminhamento para ela, devolutivo para ela. Mas vamos lá, pro pessoal que está nos assistindo, pro pessoal que está aqui com a gente. Vamos lá trabalhar com essas informações. Então, atenção com os dados para a gente analisar e dar uma dinâmica para ela, certo? Então, olha só. De acordo com a mãe, o Adriano, ele tem 8 anos hoje, tá? Hoje ela é uma criança que está matriculada no 3º ano, porém, está sem assistir aulas, certo? Mas até o ano passado, no 2º ano, ele estava em escola particular. E não é da cidade daqui, tá? É outra cidade. Então, de acordo com ela, o Adriano, ele fez educação infantil na escola privada, tá? Ela disse que nunca recebeu nenhuma, assim, reclamação enquanto a educação infantil, porque ela sempre ficava pensando, não, ele vai amadurecer, ele vai dar outras respostas. Mas as atividades e os professores nunca chamaram ela para conversar sobre alguma dificuldade que tenham observado no Adriano com relação a cores, com relação à coordenação motora. Então, ela disse que realmente ele participava das festinhas, projetos, enfim. Para ela, na visão dela de mãe leiga, era uma criança que estava no nível bom de aprendizagem. Então, o que aconteceu nesse sentido? A criança ficou maternal, jardim 1, jardim 2, ficou o tempo todo da educação infantil. Então, ela pagou as mensalidades dessa escola, perfeito. Quando foi no 1º ano, o Adriano continuou na mesma escola que estava na educação infantil, 1º e 2º ano. Aí, foi que a Joana d'Arc despertou essa dificuldade, começou a observar que outras crianças da sala, na reunião de pais, já estavam no 1º ano, já estavam juntando sílaba. Lembra do método sintético e analítico? Então, algumas crianças já estavam nessa evolução. E ela, mesmo sendo leiga, que não era muito da área da educação, o que ela percebeu? Que o Adriano, tá? Ele não acompanhava, assim, no ritmo médio. Porque nós sabemos que nós temos um ritmo médio, né, gente? Nós sabemos que qual é o ideal de uma criança que tem, por exemplo, quando os bebês nascem, quando eles têm de 9 para 10 meses, eles vão começar a andar, por exemplo.
É natural que crianças se ela não começa a andar nessa faixa etária, aí já vai ter que ver outras questões a mais no desenvolvimento infantil. É natural também, por exemplo, o repertório, a fala, tem uma linguagem. Então, a própria Emília Ferreiro, nós trabalhamos aqui, lembra? Vamos voltar já para a história do Adriano. Nós trabalhamos aqui, tá? E a gente sabe que é natural, deixa eu só voltar aqui. A gente sabe que é natural que quando chega 6, 7 anos, em que a criança, ela recebe estímulos, porque olha só, o Adriano, ele estava na escola, a educação infantil toda. Então, 3, 4 e 5 anos, ele passou 3 anos na educação infantil, certo? Vamos anotar essa questão. Nota aí no cérebro, segura. 3 anos na educação infantil. Depois ele passou mais 1 ano no primeiro ano. E a mãe esperando que ele desse uma resposta, os progressos, e não estavam chegando. Quando foi no segundo ano, ela começou a questionar. Começou a se questionar, começou a conversar com outras mães, nas reuniões da própria escola e sempre na mesma escola. E aí, ela disse que conversou com uma amiga dela, que era psicopedagoga, e a amiga e ela disse que estava preocupada, porque o menino já tinha 7 anos na época, isso foi o ano passado. Essa pergunta ela fez para nós semana passada, né? Segunda-feira que eu abri caixinha de pergunta. E aí, ela disse que essa amiga disse assim para ela disse que ficou, porque ela disse assim, o seu filho passou 3 anos, Jardim 1, como a gente chamava antes, né? Jardim 1, nível 1, nível 2, nível 3. E essa parte de apresentação, de memorização, de identificação, de símbolos, de letras, de números, mesmo sendo estimulado, se ele não conseguir chegar a um ponto, deve ter alguma coisa aí, tá? Preocupe-se, se inquiete e busque saber o que é. Faça uma investigação. Então, ela disse que começou, na conversa que eu tive com ela disse que começou a perceber que realmente poderia ter alguma coisa aí. Agora, ela disse também que começou a entender que a instituição escolar poderia ter ajudado ela, tipo, alertado nesse sentido, tá? Ela se sentiu um pouco até lesada com relação a isso, porque no sentido de, assim, de investiu financeiramente na educação do filho, mas ao mesmo tempo não teve como se fosse um retorno. Porque o que é que eu digo sempre, gente? Acho que essa semana, não sei se eu disse, essa semana a Michelle estava aqui em uma aula, não sei se a Michelle pode lembrar disso, eu comentei assim, que quando a gente trabalha com educação infantil, deixa eu dar uma boa noite especial para o Pedro, para a Adriana, para a Márcia, nós estamos falando de dificuldades de aprendizagem. Hoje estamos com a pergunta da dona Jonadar, que ela perguntou assim, o que faz quando uma criança tem 8 anos e ainda não sabe ler? E como eu não sabia muitos elementos para responder a ela, eu conversei com ela e ela contou a história do Adriano, que não é o número de verdade, porém a gente está trabalhando, né, as pessoas que estão chegando agora, tá certo? Só para nortear. E aí, o que foi que aconteceu? Para a gente finalizar, para ir para as soluções, né? Vamos começar a trabalhar. Eu já dei boa noite, Politécnico João Câmara, bem-vindo, tá? Bem-vindos, certo? Então, olha só, Adriano, qual é a situação? Ele tem 8 anos hoje, ele não sabe ler, ele não decodifica direito. Vamos lá, essa é o que a mãe diz. Eu fiz alguns testes com ele e digo já o que aconteceu, certo? Diagnóstico anterior, pela conversa remota com a mãe, na conversa que eu tive. Rita, meu amor, bem-vinda à nossa live, tá bom? Bem-vinda à nossa aula. Então, o que aconteceu? Ela disse, desde 3 anos ele estudava na escola, passou 5 anos, porque passou 3, 4, 5 anos de educação infantil, 6 anos e 7 anos. Ele passou 5 anos na instituição escolar e está, primeiro, a educação infantil, a aprovação, não tem reprovação, eles vão passando de níveis. Primeiro e segundo ano também é aprovação automática, como nós sabemos. Porém, nós temos que ter relatórios, nós temos que ter estimulação
nós temos que ter atividades para trabalhar essa criança e potencializar o aprendizado dela numa escala, progressiva, para que ela vá ampliando seu vocabulário, para que ela vá ampliando sua compreensão textual, assim como a Emília Ferreira coloca na psicogênese da língua escrita, tá? Então, olha só, ela disse que não aconteceu isso. E, pasmem, ela disse que nunca foi chamada na escola para trabalhar sobre essa questão dessa dificuldade, ou alguém a orientou nesse meio tempo. Ela tinha, sim, as angústias delas, porém, ela sempre dizia que, como ela não era especialista na área, confiava na escola para que esse boom acontecesse. Só que não aconteceu, né? Márcia, minha querida, boa noite. Seja bem-vinda à nossa aula. Então, a realidade é essa. Diagnóstico, mas a gente está aqui analisando a situação do Adriano, a criança de 8 anos, onde a mãe perguntou o que fazer quando a criança tem 8 anos e não lê. Então, hoje, o nosso desafio psicopedagógico está voltado, falando de dificuldades de aprendizagem, voltado para esse caso, tá? É um estudo de caso que eu quero compartilhar com vocês e também pedir ajuda, porque aqui tem professor, tem psicopedagogo, tem mãe, tem irmão, tem alunos, tem várias pessoas aqui e vamos analisar juntos, ok? Então, olha só, fechei a parte diagnóstica. Comecei a conversar com a mãe, fiz alguns testes com ele. Vocês sabem que a Emília Ferreira, ela tem os testes, tá? Para classificar a parte da escrita. Então, o que aconteceu? Olha, essa foto aí não era para ser ela não, tá? Eu tô procurando aqui a parte da escrita, dos níveis de escrita de Emília Ferreira, certo? Olha só. Aí eu fui ter que identificar para poder ajudar. Eu disse para ela, lembra que eu falei do diagnóstico? Então, gente, até mesmo para quem é mãe, tá? É assim que funciona, é assim que professores, psicopedagogos, neuropsicopedagogos, pelo menos devem fazer para poder identificar o nível de alfabetização de uma criança, de um adulto, de um adolescente. Ah, mas tem que trabalhar os níveis? Tem, porque se tem dificuldade, se lê e não escreve, se escreve e não lê, é porque tem alguma dificuldade por aí, tá? Então, a Emília Ferreira, certo? Traz pra gente alguns níveis de escrita, né? Ana Teberoski também. E aí, nível 1 é o nível pré-silábico, que é pra gente classificar. Nesse nível, ele tá bem no início da alfabetização. Aí, trago também no nível 2, que é justamente essa parte de nível, tem o pré-silábico 1 e o pré-silábico 2. No pré-silábico 1 é aquela parte em que a criança, acho que eu tinha por aqui um exemplo de escrita, mas eu vou postar no feed, depois vocês conferem lá, tá? É a parte em que a criança, ela faz traçados, ela sabe que escreve com letras, alguma coisa assim, só que ela ainda não consegue dominar totalmente a escrita, tá? Ela tá saindo das caratuchas, né? Ela faz a parte de algumas letras mais comuns e às vezes nem tanto. E no nível pré-silábico diferenciado, ele já sabe, por exemplo, que bó, ele pode dizer que é um O, ele pode esquecer a letrinha B, mas são níveis em que a criança ela vai passando. Depois vocês podem dar uma pesquisada a fundo sobre isso, que não vai dar tempo nós trabalharmos. Mas eu fiz esse teste com o Adriano para saber, até para ajudar a mãe, que atividades ela poderia estimular em casa, tá? Então, trabalhamos um pouco disso. Tem o terceiro nível, que é o nível silábico, e tem o quarto nível, que é o nível alfabético. No nível alfabético, no quarto nível, aí é aquele ponto em que a criança, ela realmente é onde ela deve estar no terceiro ano. Era onde o Adriano deveria estar. Era no nível alfabético, tá? No nível alfabético, ele já tem que ter algumas competências e habilidades que são colocadas pra gente, que são destacadas para nós, enquanto professores, no sentido de ele já ler pequenos textos, interpretar, conseguir ler palavras, fazer pequenos bilhetes. Essa compreensão é para estar justamente quando a criança ela está fechando o processo de alfabetização entre 7 e 8 anos. Se ela for bem estimulada, se ela for bem
vamos dizer assim, assessorada, tá certo? O professor, ele teria que ter, os professores dos anos iniciais são muito importantes nesse sentido. Quando isso não acontece, né, Lucélia, e as meninas também, Messi, as meninas, o Osmar que também trabalha com essa, é psicopedagogo e pedagogo também. Quando isso não acontece, tem que assinar um sinal de alerta, tá? Para procurar um reforço, para procurar um estímulo maior, para procurar especialistas que possam ajudar. E foi isso que não aconteceu com o Adriano, tá? Foi isso que faltou para Adriano. Ó, Ticiane disse, já tive no quarto ano, já tive aluno no quarto ano que ainda não estava no nível alfabético. E oferecer essa assessoria em sala era bem difícil. Isso mesmo, não dá para fazer em sala, porque em sala a gente tem 10, a gente tem 12, a gente tem 20 e não dá para fazer esse trabalho. Eu sou testemunha disso também. O ano passado, minha turma do quarto ano eram 25, 15 sabiam ler, estavam no nível alfabético e 10 não. E aí, mesmo que eu tentasse fazer esse nivelamento, a gente não consegue porque tem outra demanda, tem outro conteúdo, tem outra grade curricular. Isso mesmo, Ticiane. E aí, o que deve ser feito? Que é a orientação que eu dei para a mãe do Adriano, tá? Que tá com dificuldade. Boa noite, Raquel. Nós estamos aqui com o caso do Adriano, que tem 8 anos e que não está alfabetizado ainda. Não está no nível alfabético. Vanessa também, seja bem-vinda, tá bom? Então, como o Ticiane falou, na sala de aula é impossível que o professor faça isso. Por isso que os professores, identificando essas situações, devem, se tiver coordenador, conversa com o coordenador. Se tiver, convida a mãe para mostrar essa dificuldade, para que ela consiga, fora a escola, trabalhar justamente com um reforço escolar, com ajuda psicopedagógica, com um estímulo maior em casa, para estar ajudando. Que foi esse o aconselhamento que eu trabalhei com a Joana Dark, a mãe do Adriano. Então, pasmem, que eu achei outro dado aqui interessante, tá? Não, essa é uma reportagem do site da Folha, do UOL, e ela dizia assim, aqui ficou muito grandão, mas dizia que praticamente, certo? Praticamente metade, a maioria das crianças do terceiro ano das escolas públicas, elas apresentam dificuldades de leitura e de escrita. E aí, nós precisamos ter pais mais preocupados, assim como a Joana Dark teve, professores que não tenham, até para melhorar a nossa dinâmica na sala, conversar com as famílias sobre isso, com a escola, com os diretores. Mas, voltando para o nosso caso de Adriano, né, que tem 8 anos e que ainda não lê, e que teve essa trajetória, passou pela educação infantil, não foi feito nada, primeiro e segundo ano, e aí ela tá com dificuldade agora, percebendo, porque tá mais em casa com a Adriana até, né, e no finalzinho do ano passado ela já percebeu isso. O fato é, o que fazer? O nosso desafio, tá? É agora, vamos lá, isso já aconteceu. Ele já está com 8 anos, ainda esse ano ele foi matriculado na escola pública, não começou as aulas ainda, tá? Então, ela em casa, a mãe nos perguntou o que fazer para ajudar nesse processo, certo? A pergunta foi essa. O que fazer, então, para ajudar ele nesse estímulo de leitura? E vamos lá. Eu separei, comentando aqui algumas coisas. Fernanda, minha filha, boa noite. Saudades, viu, Fernandinha, de vocês? Diga a Ana que eu mando um beijo bem querido para ela, pedagoga também, assim como eu, tá? Saudades também da sua mãe. Olha só, a pergunta foi, o que fazer quando a criança tem 8 anos e não lê? A gente já sabe que Adriano era o nome da criança. Ele tá no terceiro ano esse ano, mas ainda não teve aula, porque ele está na rede pública que não iniciou aula ainda, certo? Luísa, boa noite, tá bom? E aí, vamos lá. Pensem comigo, pode concordar ou discordar. Primeiro eu falei com a mãe para pegar esse diagnóstico, como eu disse para vocês, porque não dá pra gente aconselhar sem ter mais dados, né? Então, primeiro eu falei para vocês. Deixa eu pedir, antes de eu dar as soluções, deixa eu pedir uma coisa para vocês, um favor enorme, que vocês vão nos ajudar agora. É só clicar nesse coraçãozinho aí,
para que o Instagram ele entenda e ele mostre mais que a gente tá tendo aula aqui para outros meus seguidores, para eles perceberem, quem sabe eles estão precisando ter também essa informação que a gente vai estar trabalhando aqui, tá? Então, primeiro ponto que eu falei para a mãe de para Joana d'Arc, a mãe do Adriano. Primeira coisa, que ela evitasse comparar o Adriano com outras crianças. Tipo, comparar verbalizando isso, tá? Não fazer essa comparação, porque aí a autoestima ia ficar bem prejudicada. Então, a primeira coisa que eu conversei com ela no direct, porque quando ela mandou isso daí, eu fui lá e respondi, disse que queria saber mais, precisava ter mais elementos para poder ajudá-la. Então, a primeira coisa que eu destaquei foi justamente isso, tá? Para não comparar o filho dela, o Adriano, com outras crianças. Tipo assim, por que fulano sabe isso e você ainda não sabe? As crianças a criança de 8 anos já sabe ler e escrever e você não sabe. Então, o primeiro ponto importante que eu considerei como primordial foi conversar com ela para não trabalhar isso, tá? E aí, coloca aqui, ok, se vocês acharam que sim, ou se vocês achavam que eu deveria ter feito outra alternativa, como ponto principal, como primeiro ponto nesse caso, certo? Então, foi aí ela disse que realmente estava trabalhando isso. E agora, como tá na quarentena, estava querendo fazer um caderno de atividades para estimular ele. Eu digo, então pronto, vamos partir desse ponto, né? Vamos partir, a gente chama de validar, né, Lucélia? Vamos validar, porque um elogio, ele faz milagre, gente. Um elogio, ele faz milagres, porque às vezes você tá tão pra baixo, né, Luiz? Você tá tão pra baixo, assim, e aí alguém chega, olha, sua live hoje estava boa, sua maquiagem estava boa, tal, o assunto hoje foi top. E aí você sente que aquilo ali então, pras crianças também é assim, tá? Então, a primeira coisa que eu disse pra ela, para essa mãe que tem um filho de 8 anos que ainda não tá alfabetizado, é que se ela fazia isso, que não fizesse mais. Ao contrário, observar essas pequenas coisas que ele tem, as vitórias, os pontos fortes, e elevasse e trabalhasse os pontos fracos, que no caso vai ser a questão da leitura e da escrita, tá? Então, essa foi uma recomendação. Um segundo ponto que eu falei era que precisava fazer um diagnóstico, né, Lucélia? Precisa fazer um diagnóstico mais profundo sobre essa dificuldade. Não agora, e até que ainda pode, porque eu ainda apliquei uma atividade com ele, porque eu queria classificar o nível de aprendizagem dele para poder indicar as atividades que ela poderia imprimir, sugerir, né, essas atividades. Então, eu disse para ela que um segundo ponto era de levar o Adriano a um especialista para um diagnóstico mais profundo. A Tiziane falou que já conseguiu, no 4º ano, já pegou algumas crianças que não conseguem ler e escrever no 4º ano. Ele vai para o 3º ano com essa dificuldade e precisa, sim, de uma ajuda de um especialista. Esse especialista pode ser um psicopedagogo que tenha na área, pode ser um psicólogo também, que pode ter tido aí algum bloqueio, pode ser um neuropsicopedagogo, tá? Mas que ela leve o Adriano para ele que faça um diagnóstico, para que possa ser identificado mais profundo, sozinho, isso, para justamente ela entender um pouco dessa dificuldade, de onde é que vem essa dificuldade. Porque se eu tenho dificuldade em alguma coisa, lembra que a gente já viu na aula da segunda-feira, as dificuldades de aprendizagem, elas podem ter um fator orgânico, que pode ser fator nutricional, nutrição, se tiver um fator emocional também pode estar atrapalhando essa dificuldade, e um fator neurológico. Então ela precisa saber o que está fazendo, qual desses 3 fatores está ocasionando a dificuldade que o Adriano tem com 8 anos de não saber ler. Embora ele tenha passado pela educação 5 anos já na escola, sendo estimulado. Então, existe uma causa, né? Existe uma causa aí que precisa ser investigada, tá? Então, primeira sugestão que falei, orientação que dei, foi que
evitasse comparações, evitasse rótulos, validasse o que ele tem de bom para potencializar assim as outras áreas fracas. Segundo, que procurasse sim um especialista, certo? Não dá para você dizer, tem que ter muito cuidado. Eu sei que tem que ter a forma de falar, porque hoje, antigamente era mais forte isso, né? Mas hoje já tem mais essa abertura. Antes se dissesse assim, olha, seu filho precisa de ajuda, aí se fosse caminhar para o psicólogo, dizer, porque ele tá chamando ele de doido, alguma coisa assim. Não. Tá com dificuldades de aprendizagem, tá. O normal era que com 8 anos ele já tivesse pelo menos no processo silábico, alfabético, ou até mesmo alfabético, na verdade. 8 anos era para ele estar esse ano sistematizando, tá? Então, se não está, tá muito longe, então vamos ver o que está acontecendo. Pode ser uma dessas 3 causas que a gente viu. E em terceiro ponto, aí eu fui para a parte mais prática, gente. Então, o que fazer para que Adriano, ele pudesse, mesmo antes de ir para um especialista, ela pudesse incentivar em casa, né? Porque também não dá esperar passar a pandemia para poder Adriano ir no psicopedagogo, para poder ou ir no psicólogo, para poder começar a intervir. Não. Vamos começar a agir agora. Vamos começar a agir já. E aí, eu dei algumas sugestões, certo? Primeira, vamos lá ver se vocês concordam comigo. Primeira, estímulo visual e auditivo. Coisas que já acontecem, mas agora você começa a chamar a atenção. É muito importante, porque, por exemplo, quando eu não sei de uma coisa, eu não dou muita atenção para aquele fato. Como agora ela já sabe que pode ser, lembra que eu falei que agora nós sabemos já que nós aprendemos por 3 maneiras. Nós podemos ser só auditivo, mais auditivo, aprender ouvindo, mais visual, mais sinestésico. Até falei um pouco para ela sobre isso, para ela identificar um pouco no Adriano. Também a gente aprendeu que tem um método sintético, que eu vou letra, depois eu passo no método sintético de alfabetização, a gente vai das letras, da parte para o todo. Então, eu vou primeiro iniciando, apresentando para as crianças a letra, as sílabas, depois eu vou para as frases e para o texto. E o método sintético. O método analítico, que é o método mais global, aí não. Aí nesse método, o que a gente faz? A gente pega uma parte mais global, a questão de texto, e vai contextualizando e trabalhando as partes menores. Então, te dar uma boa noite, né, antes de continuar aqui, para o professor Márcio, para a professora coordenadora também, Valdete. E então, a gente está analisando o caso Adriano, que é uma criança de 8 anos que não sabe ler, tá? A gente já fez um diagnóstico com a mãe, já contei a história pro pessoal. E agora a gente tá na parte de aconselhamentos que a gente trabalhou com essa mãe. Eu já dei o aconselhamento via direct, no privado dela, mas agora estamos partilhando essa história, certo? Então, o que eu falei para a mãe de Adriano primeiro? Validar, não rotular, trabalhar a autoestima, começar a potencializar, validar o que ele tem de bom para trabalhar a outra parte que está faltando por enquanto. Segundo, a gente falou, procurar uma ajuda de um especialista para identificar, porque não é normal uma criança de 8 anos que já passou pela educação infantil, 3 anos, que passou primeiro e segundo ano na escola da educação fundamental e ainda não está no nível alfabético no 3º ano, certo? Então, assim, claro que tem que se consolidar, mas tem uma dificuldade aí que o professor sozinho, o pedagogo, ele não está conseguindo vencer. Então, ele precisa de uma ajuda de um especialista. E terceiro, algumas coisas que ela pode fazer agora em casa na pandemia. Primeiro, estimular as habilidades visuais e motoras do meio mesmo. Por exemplo, chamar a atenção. Adriano, olha só, que letra é essa? Nos rótulos dos alimentos, nos programas de TV, nos letreiros da camisa, do boné, dos brinquedos. Estimular isso, ela mesma, como ela é alfabetizada, começar a trabalhar isso na criança, chamar essa atenção, familiarizar, tá? Familiarizar-se com isso. Depois, eu também coloquei e disse para ela que ela
desse privilégio a partir de agora a brinquedos mais educativos que tivessem a ver com essa faixa etária dele, de 8 anos. O que ele gosta? Gosta mais de, vamos dizer assim, de Hot Wheels, de Homem-Aranha? Começa a investir nessa linha. Começa a trabalhar desenhos com Homem-Aranha. A palavra Homem-Aranha, tenta escrever, tenta desenhar, porque quando parte do que eu gosto, aí a aprendizagem flui melhor. Lembra que eu falei que a afetividade, o Valon trabalha muito bem isso. A afetividade, ele traz uma magia, porque ele conecta, essa parte de conexão, e ela flui. Então, se eu tô em casa com meu filho, vou brincar, tá lá, então, vamos agora tentar desenhar. Depois de desenhar, vamos agora escrever. Eu não sei, mas vamos lá. Como é A de Homem-Aranha? Vamos lá. Então, esse estímulo, a mãe e o pai podem estar organizando também em casa um momento, tá? E vai também potencializar essa questão e vai trabalhar essa memória. Porque a nossa memória, ela deve, quanto mais estimulada, melhor para certas habilidades. E com leitura e escrita, é isso. Eu falei ontem e vou repetir de novo. Só se aprende a ler lendo, só se aprende a escrever escrevendo. Então, é treino, treino, treino. É estímulo, 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 né? Oneisa, boa noite pra você. Outra coisa que eu falei, gente, era comprar, tá? Tem algumas lojas, até... a gente chama aqui em João Câmara, tem uma loja que a gente chamava de 1,25, que agora não é. Naquela época que o comércio de 1,25 e a loja tudo era 1,25, R$1,25, né? Até hoje eu ainda chamo de 1,25. Mas tem uma loja aqui em João Câmara que eu sempre compro os jogos. Samara, boa noite, minha flor. Que eu sempre compro jogos educativos e livros também, que tem as revistas, uns livros que vem para pintar, que vem para escrever, caligrafia, que vem com letras maiúsculas e cursivas. Então, são atividades, material pedagógico que os pais, vocês, podem estar fazendo, podem estar comprando para estimular em casa, né? Então, isso é importante que a gente faça. Nessa época de pandemia, como é que eu, mãe, posso potencializar essa aprendizagem do meu filho, tá? Como é que eu posso estimular? A gente viu ontem algumas sugestões de atividades e bem importantes que pode estar trabalhando, que ela também pode estar trabalhando com o Adriano, que é essa criança. Boa noite, meu coordenador Elton, do NAPNE aqui do Campo João Câmara, que ela pode estar trabalhando. Ontem nós vimos 4 atividades, não é, Nilcélia? De alfabetização, tá? Eu vou recapitular rapidamente que a mãe do Adriano pode estar fazendo em casa também para ajudar, para potencializar. Ó. Ontem a gente viu que a mãe do Adriano ou qualquer pessoa poderia trabalhar o bingo das letras, que pode também trabalhar em bingo de sílabas, em bingo de palavras, que pode ser uma atividade, a família toda pode estar reunida para fazer em casa. Para trabalhar também e estimular, ela pode trabalhar também o dado de sílabas, que pode ser também o dado de palavras, o dado de frases, que pode ser também o dado de figura para montar textos, tá? Então, é importante que a família comece a fazer esses estímulos, comecem a fazer essas atividades para poder potencializar a aprendizagem. De forma que eu disse, e falo de novo para outras mães que estão assim, com alguma dificuldade em casa, que hoje, nunca se teve tanta informação quanto tem. Claro que tem que ter o direcionamento, tem que respeitar a faixa etária, tem que respeitar o nível de aprendizagem, tem que respeitar tudo isso, mas tem muita coisa que a gente pode estar vendo, tá? Depois, se vocês quiserem, tem outras ideias no IGTV, tem outros vídeos, tem outras sugestões de outros jogos que a gente pode estar trabalhando, deve estar trabalhando nesse momento de pandemia, de alfabetização, para estimular a aprendizagem. Porque como eu comecei no início, para nós adultos, para as crianças, para os adolescentes, para ninguém tá fácil. A gente tá há mais de 100 dias, né? Nesse estado de isolamento que a gente não estava acostumado. Nós estávamos acostumados de uma rotina corre-corre, de que a nossa casa era só um ambiente, né?
de dormir, de comer, de passar o final de semana. E agora a nossa casa é o quê? Ó, a minha casa aqui, tô na casa da minha mãe agora, nesses dias. A casa da minha mãe aqui, o quarto virou estúdio, a mesa virou mesa do escritório, de trabalho. Então, enfim, tudo agora tem casa. Então, vamos usar o que temos, tá? Amanhã nós temos última aula falando sobre dificuldade de aprendizagem, porque semana que vem teremos outro tema. Semana que vem temos mais novidades, tá? Mas amanhã nós vamos continuar falando sobre dificuldade de aprendizagem nessa quarta semana do desafio psicopedagógico. Eu espero vocês. De repente, quem não assistiu hoje, quiser que peça para assistir essa parte de dificuldade de aprendizagem na alfabetização, vai ficar salvo, tá? A nossa aula. Pode assistir depois. Gratidão para todo mundo que participou hoje. Espero que tenhamos contribuído. Nós ajudamos sim a dona Joana d'Arc, a mãe do Adriano, essa criança que tem 8 anos, que ainda não sabe ler. Então, primeiro, diagnóstico. Segundo, especialista para orientar. Terceiro, um plano de atividade aí quando ele for para aula. Mas a mãe já deve estar estimulando, como a gente viu. Estimulação visual, brinquedos e atividades. Nissélia, como sempre, boa noite. Obrigada pela presença, tá? O Elton, a Samara, o Osmar, todo mundo que ficou aqui com a gente, todo o nosso carinho, gratidão. E de novo eu digo que tudo que a gente aprender nessa quarentena, que a gente possa ajudar o outro, que possa contribuir para o crescimento do outro. Porque na medida, como Paulo Freire diz isso, na medida em que eu ensino para o outro, eu aprendo também, tá? Então, é isso que vale. O que adianta a gente ter conhecimento e não ajudar o outro? Boa noite, fiquem com Deus. Até amanhã.